O livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno, páginas 121 a 126. Cristo, além disso, sofreu angústia por seu Pai misericordioso, o Senhor da misericórdia e de toda a piedade, a quem amava com um amor infinito. Ele viu que Deus, seu Pai, a quem amava profundamente, se compadeceu de tal maneira por nós, que estava disposto a enviar seu Filho muito amado para sofrer a morte por nossa causa. Cristo sofreu por sua dor incomensurável, e assim, para que a vontade do Pai fosse cumprida, ele se humilhou e foi obediente até a morte na cruz. Sofrimento como esse não pode, de maneira alguma, ser explicado. Por isso, posso apenas dizer que o sofrimento indescritível que Cristo suportou foi concedido, permitido e designado a ele pela sabedoria inefável da divindade, a qual, em sua dispensação divina, indescritível e eterna, unida inefavelmente e eternamente com Cristo, determinou que ele suportasse esse supremo sofrimento. E quanto mais admirável era essa dispensação divina, mais intensos e agudos eram os sofrimentos de Cristo, de modo que jamais houve mente tão grande que pudesse compreender esses sofrimentos. Essa dispensação divina foi a verdadeira causa e origem de todo sofrimento, onde tudo começa e termina. E assim como é impossível para qualquer mente compreender a infinita caridade de Cristo aqui manifestada, porque por sua própria morte ele nos redimiu, também é impossível compreender o sofrimento infinito que ele teve de suportar e pelo qual ele lamentou. E esse sofrimento procedeu da luz inefável com a qual ele estava repleto. É certo que, por meio dessa iluminação, Cristo, tornando-se uno com essa dispensação divina e sendo transformado pela iluminação divina em seus sofrimentos, teve sobre ele uma dor infligida por essa divindade e luz inefável, uma dor tal que nenhuma palavra pode ser suficiente para descrevê-la. Cristo também sofreu por compaixão. Cristo, igualmente, sofreu dores por compaixão por sua dulcíssima mãe, pois a amava acima de todas as outras criaturas. Ele havia nascido de seu corpo virginal, e ela chorou por seu dulcíssimo filho mais profundamente do que qualquer outra criatura poderia fazê-lo. Por isso, Cristo compadeceu-se dela ao vê-la chorar e lamentar-se intensamente, com o corpo, o coração e a alma. Antes de tudo, sua mãe chorava pelas dores que Cristo suportava em si mesmo, dores essas que haviam sido dispostas pela divina providência. Cristo também sofreu por causa da ira do Pai, pois ele o amava, como já foi dito, com um amor inigualável. Ele percebeu que, ao crucificar seu Senhor e Criador, o homem havia ofendido profundamente Deus Pai com um pecado maior do que qualquer outro, antes ou depois, o pecado de matar e crucificar o Filho de Deus. Consequentemente, a ira de Deus foi maior do que jamais fora, e por isso Cristo lamentou-se sem medida. Assim, movido pela dor e pela compaixão, tanto pelo Pai ofendido quanto pelo homem que ofendia, Cristo pronunciou estas palavras: Pater ignoce illis quaenetiquit faciunt, isto é, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Talvez o Pai tivesse condenado toda a humanidade por este ato, se Cristo, quase esquecendo de todos os outros sofrimentos, não tivesse em sua morte apaziguado o Pai com esta graciosa oração, oferecida com lágrimas e amor. Cristo também suportou tristeza pelos seus discípulos, ao saber do profundo pesar que eles, assim como as mulheres que o seguiam de longe, sentiam, e vendo que ele os amava com um grande amor. Ele se afligiu por saber que eles estavam dispersos e em tribulação. Além desses sofrimentos, Cristo também suportou muitos outros. Capítulo 15. Das muitas e diversas crueldades infligidas a Cristo. Aquele que considera com atenção o mistério encontrará que Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi traspassado e ferido com 4 tipos de lâminas e lanças. Primeiramente, houve a perversa e contínua crueldade infligida deliberadamente por corações obstinados, que diligentemente procuraram, meditaram e conspiraram sobre como poderiam, da forma mais desonrosa e cruel, expulsá-lo da terra. Ele, seu nome, e todos aqueles que ele veio salvar, bem como os que o seguiam. Em segundo lugar, houve a maldade, ira, ódio e hostilidade que lhe foram dirigidos por aqueles que o crucificaram. Assim como foram numerosas as más intenções, os pensamentos perversos e os desígnios malignos concebidos contra ele, igualmente numerosas foram as lâminas e lanças que traspassaram a alma de Cristo. Em terceiro lugar, houve a malícia e falsidade das línguas que falaram contra ele.
Assim como foram inúmeras as acusações, maus conselhos, escárnios, zombarias, blasfêmias, maldições, falsas testemunhas e julgamentos iníquos, tantas foram as dores que sua alma suportou. Em quarto lugar, houve o ato mais cruel de sua paixão, infligido com extrema brutalidade, como é evidente para todo aquele que medita sobre o ocorrido. Certo é que todas as vezes em que foi arrastado de um lado para outro, com seus cabelos e barba arrancados, amarrado, cuspido e flagelado, tantas foram as diferentes dores que ele suportou. De modo especial, ele sofreu pelos cravos, pois usaram cravos grandes, ásperos e quadrados, com os quais cruelmente perfuraram suas mãos e pés. Ao traspassá-los completamente e mutilá-los, os homens os prenderam brutalmente à cruz. Estes cravos causaram uma dor pior do que qualquer outro instrumento. Mesmo que tivessem apenas perfurado suas mãos e pés sem fixá-los à madeira, ainda assim teriam provocado a dor mais aguda. Mas não contentes em apenas abrir suas mãos e pés, esticar seus ossos e tendões, deslocar todas as juntas de seu corpo e prendê-lo firmemente ao madeiro duro, eles também ergueram a cruz bem alto, expondo-o nu ao ar e ao vento, diante dos olhares de todos. E o peso de seu corpo pendia assim de suas mãos e repousava sobre seus pés, de modo que ele sentia com ainda mais intensidade a dureza dos cravos, enquanto o sangue fluía incessantemente das feridas que eles provocavam. Assim ele morreu nos maiores sofrimentos, e assim se cumpriu toda a maldade dos homens. E para que esse mesmo Jesus, Deus e homem, pudesse revelar algo da intensidade desse sofrimento, não por sua própria causa, mas por nós, pois foi por nós que ele o suportou, e para que pudéssemos participar plenamente desse sofrimento. Ele clamou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Não era possível que ele fosse abandonado por Deus, uma vez que ele próprio era Deus. Mas ao clamar que estava abandonado, ele deu testemunho de sua humanidade. Notas explicativas. 1. Pater ignosi illis quiant quid faciunt. Em latim, Jesus expressa compaixão e perdão na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. 2. Divina providência. O sofrimento de Cristo reflete o plano de Deus para a redenção da humanidade. 3. Amor inigualável. Mesmo diante da dor e do pecado, Cristo manifesta o amor perfeito que une a Trindade. Nota explicativa geral. Este texto destaca a união das naturezas divina e humana de Cristo. O clamor de abandono expressa a profundidade do sofrimento humano que ele assumiu por amor à humanidade. Sua entrega total convida os fiéis a meditarem sobre a dimensão espiritual de seu sacrifício, visto como um ato divino e também profundamente humano e redentor. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.